Boa noite! Dia 7 de agosto de 2025, programa Conexão Armênia número 130. E para a gente começar um programa que é um marco 130, nada melhor do que um instrumento milenar armênio chamado duduk. Com vocês, Arsem Petrosyan vai performar esta música maravilhosa que se chama I Will Remain. Mergulhe pela mágica do som do duduk.
Esta semana vou compartilhar com vocês algumas novidades que estão acontecendo no mundo da Armênia. Alguns dias atrás tivemos o show mágico da Jennifer Lopez, nada mais, nada menos do que nos palcos de Yerevan. J.Lo lotou o estádio Garem Demircan e foi um sucesso. Muitas pessoas dos países vizinhos foram para a Armênia só para assistir a cantora e agora a Armênia se animou porque parece que esse show deu bastante lucro e eles estão querendo trazer mais artistas renomados para performar na grande capital de Yerevan. Olha só como foi a passagem da J.Lo na Armênia. Já nesta semana, em Yerevan, está em polvorosa de novo. Essa época do verão sempre tem gente chegando e gente saindo. Essa semana está acontecendo uma conferência organizada pela Secretaria da Diáspora da Armênia. Eles levam jovens proeminentes de sucesso de diversos países do mundo onde os armênios estão espalhados para darem sua contribuição, conversando sobre temas de como manter nossa cultura, qual que é o impacto que eles fazem nas diásporas, nos países onde eles vivem. Muitos deles são pessoas ligadas a redes sociais, são pessoas ligadas ao mundo dos negócios, à política, e as discussões são riquíssimas. Olha só o programa. Segunda Conferência Nacional da Juventude. 800 participantes da diáspora e da Armênia. Mais de 70 palestrantes de 20 países. Discussões diversificadas voltadas para a coordenação dos esforços dos jovens da Armênia e da diáspora, com o objetivo de engajar de uma forma direcionada
os jovens na diáspora e na pátria a garantir um impacto contínuo. Diversos formatos de discussões, sessões de painéis, palestras especiais, workshops interativos, mesas redondas e encontros voltados para o estabelecimento de conexões. De 5 a 7 de agosto em Yerevan. A conferência é organizada pelo Escritório do Alto Comissário para Assuntos da Diáspora da República da Armênia. Mas eu também gosto muito de comparar coisas que acontecem na Armênia e no Brasil. Nós já mostramos em alguns programas que a Armênia está construindo uma estátua do Cristo, que supostamente será a maior do mundo. E também que existe agora lá uma escadaria, lá é a Escadas de Sarian, que é um poeta armênio, igual a escadaria que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Vou levar vocês para conhecer essas escadas. As escadas de Sarian, no coração de Yerevan, foram muito mais do que revitalizadas. Elas foram reimaginadas, graças ao trabalho da Caron Foundation. Antes, esquecidas e deterioradas, elas foram transformadas em um espaço vibrante de arte e convivência. Com azulejos, mosaicos coloridos e pinturas murais feitas à mão por artistas locais, cada degrau ganhou alma. A missão? Criar um espaço público onde cultura, juventude e identidade armênia se encontram. Hoje, as escadas são um símbolo de uma cidade que pulsa entre tradição e inovação. Mas a maior e mais interessante novidade no pedaço é que agora o Conexão Armênia passa diretamente nas telas de TV por assinatura por toda Portugal. Sim, estamos no Algarve. Olha a bomba dessa semana. Conexão Armênia agora está presente também por toda Portugal, porque o Brasil era pouco. Então agora vamos conquistar também as telinhas portuguesas. Sintonize a Armênia em português no canal 164 da MEL. Portugal, teu charme é imenso e profundo. Então, a partir de agora, vocês vão começar a ver mais conteúdos que conectam o Brasil, a Portugal e a Armênia. Temos várias entrevistas agendadas com pessoas que moram em Portugal e que tem tudo a ver com a Armênia e com o Brasil. Vocês vão ver, aguardem. Mas o programa de hoje vai trazer mais um jovem que está entrando na rede de sucesso no mundo literário armênio. Pedro Bogossian será entrevistado por Denis. Vamos ver o livro que o Pedro lançou, como ele resgatou essa história da sua família e o que motivou ele a fazer tudo isso. Confere. Denis, mostra para nós. Sim. Martinê, boa noite, tudo bom? Obrigado por chamar aí de novo para mais uma entrevista. Parabéns aí pelos 5 anos do programa. Eu sei que a maior parte do esforço é seu, então parabéns aí, bem legal isso, e que venham mais anos aí. Hoje eu estou aqui com um rapaz aqui, o Pedro Bogossian. Pedro, boa noite, tudo bom? Antes de mais nada, Boa noite, Denis. boa noite. Tudo bem? Antes de mais nada, fala para o pessoal aí, quem é o Pedro, onde que você vive, o que que você faz atualmente? Queria primeiro agradecer o convite, parabenizar pelos 5 anos do programa, dizer que é um prazer estar aqui com vocês.
Quem é o Pedro? Bom, Pedro é historiador, antropólogo, professor de história e de antropologia, brasileiro, descendente de armênios e natural do Rio de Janeiro. Eu sou professor na França, eu estou morando atualmente em Paris. Eu fui para Paris para fazer meu doutorado e minhas pesquisas são sobre a Armênia, né? Meu doutorado foi sobre a Revolução de Veludo que aconteceu na Armênia em 2018, que teve a mudança do regime. E, e aí eu fui para a França, na verdade, para fazer essa pesquisa. Recentemente, a gente viu nas redes sociais o lançamento de um livro. O título é Primeiros Campos, Memórias de um Genocídio e Reconstruções da Identidade Armênia no Brasil. O que motivou a produção dele? Qual que é o tema principal do livro? Então, esse livro, na verdade, é uma adaptação da minha dissertação de mestrado, que eu fiz entre 2009 e 2011, sobre os armênios no Brasil. Então, eu fiz essa pesquisa, pesquisei especialmente a população armênia no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? E aí eu escrevi, então, essa dissertação. E aí eu fiz muitas entrevistas com a população, né? Então, coletei muitos relatos, tentei entender um pouco a importância do genocídio, né? O meu ponto de partida foi um pouco uma percepção, um pouco curiosa, na verdade, dentro da minha família, de que havia muito pouca memória sobre o genocídio. As pessoas sabiam muito pouco sobre o genocídio. Então, a partir dessa constatação, eu tinha curiosidade sobre essa história, queria entender um pouco melhor o que foi isso, como é que minha família chegou ao Brasil. E um pouco uma surpresa, na verdade, com o fato de que os armênios sabiam tão pouco sobre o genocídio. Quando a gente olha para os judeus falando do Holocausto, é uma memória tão arraigada e todo mundo sabe, todos os descendentes dos sobreviventes do Holocausto sabem exatamente como suas famílias saíram, como elas sobreviveram, como elas chegaram no exílio. E o que me deixava bastante surpreso é que com os armênios não era bem assim, pelo contrário, na verdade. Eu queria saber um pouco mais e ninguém sabia. E aí eu resolvi fazer essa pesquisa, e, na verdade, depois dos primeiros passos nessa pesquisa, eu me dei conta de que a história não é bem assim, não é que os armênios não sabem nada sobre o genocídio, é que na minha família essa memória ela acabou se perdendo. E aí eu tentei entender um pouco melhor, e esse livro, uma das abordagens, ou um dos temas que ele desenvolve é um pouco isso. Por que que em algumas famílias essa memória ela é muito sólida, ela é muito conhecida, ela é muito transmitida para gerações seguintes. Em outras famílias isso não acontece, ou existe uma memória muito mais tênue, muito mais é isso, muito menos, muito menos clara do que aconteceu. Então, esse é um dos temas, na verdade, que eu exploro nesse livro. Eu vou te falar que eu tenho essa mesma sensação dentro da minha família. Também tenho essa dificuldade de saber exatamente de onde viemos, por caminho eu até sei, mas encontrar parentes fora do Brasil, por exemplo, para mim é uma grande dificuldade. Então, não se sinta sozinho nisso, porque eu também sinto isso. E eu vejo famílias aí que conhecem todo mundo, sabe? Minha esposa tem parentes na Armênia, e ela, por documentos e fotos e cartas, e achou, vai achando, é uma beleza. Agora, eu não consigo. E todo mundo já foi morrendo, né? Aí fica mais complicado Sim, ainda. sim. Que barato isso, que barato que ela conseguiu localizar. Ela conseguiu. Eu acabei descobrindo que essa diferença não é tão surpreendente assim. Existem famílias que, de fato, acabaram esquecendo e eu entendo um pouco. Depois de ter feito essa pesquisa, de ter conversado tanto, eu entendo muito melhor os mecanismos que levaram a esse esquecimento. Às vezes as memórias são muito dolorosas, né, Denis? Às vezes as pessoas ficaram muito traumatizadas e não conseguem falar sobre isso. Não é porque não se importam com o que aconteceu. Pelo contrário, é porque se importam muito e é muito doloroso, né? Muito forte. Então, algumas famílias com as quais eu conversei, a memória ela acabou se apagando, grande parte da memória
acabou se apagando um pouco por causa disso. E outras famílias é o contrário. Outras famílias é que é, tiveram a necessidade de lembrar e tudo registrar. E isso é incrível para a gente quando faz pesquisa, né? Porque tá tudo lá e é tudo muito mais fácil. É, Mas, eu, minha mas eu avó entendo muito teve essa, melhor esses mecanismos. minha avó teve essa travada. Eu falei que ia para Armênia, ela falou: o que você vai fazer lá? Aí entra nisso que você falou, da memória ter sido realmente dolorosa demais e não querer falar, né? É um ponto, é o psicológico mexendo. O professor Rototian, ele já falou muito sobre isso em palestras. Essa questão do psicológico aí é muito forte, né? Você, assim, Sim, sim. só por curiosidade, você teve inspirações em outros trabalhos, outros escritores, outros especialistas nesse tema? Porque a gente acabou que nos últimos anos apareceram várias pessoas começaram a se pronunciar sobre o tema Armênia aqui, né? Então, você teve Uhum. algum contato, inspiração em algum trabalho já feito, alguém? Então, esse trabalho, essa pesquisa que eu fiz, na verdade, o livro acabou saindo muito mais tarde do que a pesquisa em si, né? Como eu estava falando, essa pesquisa foi feita há cerca de 15 anos, né? E, e quando eu estava fazendo a pesquisa, eu não tinha nada, não tinha nada no Brasil. Na verdade, tinha o trabalho, a tese do professor Kishishian, que é claro que eu consultei, que é um trabalho de história sobre os armênios no Brasil, mas tirando essa tese, não tinha trabalhos no Brasil. Então eu me senti tateando, e tateando no escuro, porque, porque para mim era um mundo completamente novo. Eu não conhecia nada em termos de bibliografia, mais uma vez, de bibliografia sobre os armênios no Brasil, não tinha praticamente nada. É, e mesmo de bibliografia sobre outras comunidades, tinha muito pouco. Então, então foi isso. Eu acabei descobrindo um pouco como é que eu ia fazer e os caminhos a partir das informações que se apresentavam. Na verdade, isso também é um pouco uma limitação desse meu trabalho, né? Acho que eu fiz o que eu tinha capacidade de fazer com aquelas informações e com aquelas referências que estavam ali disponíveis. Depois, quando eu fui aprofundando nas minhas pesquisas e fazendo, inclusive, a minha tese de doutorado, minhas pesquisas de doutorado, é que eu entrei em contato com um trabalho que, na verdade, parece muito com a minha com a minha própria dissertação, com esse livro, na verdade, que é um trabalho de uma pesquisadora francesa chamada Liliane Communautaire, que é o trabalho da Martine Ovanessian, que é uma pesquisadora francesa que trabalhou sobre os armênios numa cidadezinha na periferia de Paris, que se chama Issy-les-Moulineaux. E eu achei muito curioso quando eu li o livro dela, porque é muito parecido. As observações que a gente faz são muito parecidas, as constatações a que a gente chega são muito parecidas, as dinâmicas que a gente observa, sabe? Elas são muito parecidas. O funcionamento da comunidade armênia em Cília-Molinou e em São Paulo, e as instituições, e o papel das lideranças comunitárias, e o papel dos mecenas. E mesmo uma coisa que a gente associa muito aos armênios do Brasil, que é a tradição, perdão, a tradição do setor de calçados é também uma tradição em Sila-Molinou. Então, eu achei muito curioso isso, achei muito curioso perceber essas semelhanças. E, e fiquei até um pouco quase decepcionado, sabe, de eu não ter lido esse trabalho antes. Poxa, se eu tivesse lido, a minha vida seria tão mais fácil, poderia usar isso como trampolim para avançar um pouco mais, né? Então, assim, eu acabei tendo que fazer os mesmos passos, é, limpar o meu mesmo caminho que ela já tinha limpado, na verdade, antes. E isso foi uma É, pena, assim, mas é isso, limitações isso da pesquisa. acontece. Essa questão das semelhanças, você está vendo a semelhança no trabalho que mostrou a comunidade lá na França e é muito parecida com a daqui. Eu não vi a comunidade da França ainda, eu passei por lá muito rápido, mas aqui na América do Sul eu conheço e eu vou te falar, eu fui para Córdoba
e quando eu estou em Córdoba, eu me sinto como se estivesse em São Paulo ou em Osasco, porque a questão do calçado acontece. Quando você está em Buenos Aires, por exemplo, você vai para Alsina, a distância de Alsina é como de São Paulo a Osasco, e Alsina tinha curtume, Osasco tinha curtume. Então, são semelhanças que a gente vê em outras comunidades. A gente acha é só aqui que acontece? Não, em outras acontecem muito parecido. É bem interessante isso mesmo. Com o seu livro, já, se não me engano, outros dois, um de sobre a história da Armênia, outro sobre fotos, né? Sobre um documentário fotográfico. O senhor já é o terceiro. Então, como você vê isso aqui no Brasil, onde a gente vê muita tradução, muita não, né? A gente vê traduções de livros, mas a produção era baixa e recente eu estou vendo bastante. Como que você vê isso? Acho que isso é fundamental para nós enquanto comunidade, né? Na verdade, é fundamental para os armênios no Brasil conhecer um pouco a sua própria história, para quem tem interesse, é claro, ter material para conhecer um pouco mais e, eventualmente, até se for o caso, se aprofundar nessa pesquisa. Mas eu acho interessante também para a sociedade brasileira conhecer um pouco a sua formação, né? Não é só dos armênios, tem trabalhos sobre libaneses, sírios, sobre os judeus, sobre os portugueses, sobre espanhóis, sobre italianos, sobre os japoneses, né? Acho que é interessante, é importante é, ter trabalhos que possam ser acessados pela população, pela sociedade brasileira. Eu costumo dizer que quando eu estava na faculdade, na verdade, quando eu tive esse interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre os armênios, eu fiz a minha formação em História e durante a minha formação eu já tinha essa curiosidade, né? Então eu perguntava para os meus professores de História contemporânea do século XX, poxa, e o genocídio dos armênios? Ah, pois é, aconteceu isso, mas a gente não tem muito bibliografia. Alguns falavam algumas coisas, algumas informações muito elementares. Mas então, mesmo na formação, mesmo no curso de História, fiz a minha formação na UF, que é um curso, um departamento de História conceituado, tá? Entre os melhores do Brasil. Mesmo na formação em História, é muito fraco. Na verdade, as pessoas têm muito pouco conhecimento. Isso, se na formação em história as pessoas têm pouco conhecimento, a população, de maneira geral, tem conhecimento quase zero, né? Você fala de Armênia para as pessoas, a única coisa que as pessoas sabem é a Dona Armênia, personagem lá da Rainha da Sucata, né? Vivida pela Araci Balabanian, que é um personagem incrível. É muito pouco, especialmente considerando a importância dos genocídios dos armênios para a história da humanidade, né? Como é que isso foi um elemento chave ali naquela época. Mas, enfim, desde 2010, 2015, eu acho que a gente vê um crescimento da produção sobre os armênios no Brasil, a gente vê um crescimento da pesquisa sobre os armênios no Brasil, teve trabalho chave, assim, fundador do Heitor Loureiro, que tem pesquisas essenciais, e acho que a partir desses trabalhos que, bom, a gente defendeu no começo dos anos 2010, né? Acho que a partir dali a gente vê um crescendo dessa produção, e acho que isso é muito bem-vindo. E que bom que a gente está vendo mais produções, que bom que só nesse ano houve 3 publicações, né? Esperamos que haja mais, porque é importante. Eu acho que os armênios no Brasil eles têm essa sede de conhecer um pouco mais sobre si, e eu acho que as fontes elas são muito exíguas, tem muito pouco para saciar toda essa sede. Então, que bom que a gente está vendo mais volume nessas fontes. É isso mesmo, eu trabalho com jovens e essa questão de ter livros é muito importante. Quando é traduzido ainda é útil, mas quando está ligado diretamente a algo como a identidade armênia no Brasil, como é parte do título do seu livro, quer dizer, está falando sobre eles aqui, né? Até mesmo a tradução do professor Agop Kechichyan, que foi a tradução do livro dos armênios da comunidade armênia no Brasil, eu encontrei dados da minha família lá, da família da minha esposa.
Então, são coisas que se a gente não tiver a nossa informação, a gente não se conhece, né? E a partir do momento que a gente não se conhece, a gente não consegue transmitir muito bem isso para fora, né? Isso é bem delicado. Ah, Sim. tá certo. Ó, assim, antes de eu concluir, quero lembrar todo mundo, o livro do Pedro tá na Amazon. É só procurarem lá o título, Primeiros Campos, Memórias de um Genocídio e Reconstruções da Identidade Armênia no Brasil. A Martinez vai colocar o link, se não no vídeo, vai colocar nos comentários. Procurem lá o livro que vocês vão aproveitar bastante a leitura dele. É isso, eu acho que saudar a iniciativa do Conexão Armênia, saudar a iniciativa desses descendentes, desses membros da comunidade que querem saber um pouco mais e que, enfim, e eu espero contribuir com isso. E Vartine, é com você. Falando de genocídio, isso tudo nos leva à nossa ligação com o mundo cristão e Gabi Chofakian hoje vai nos mostrar detalhes sobre a cruz armênia, a cruz de pedra, o Hatkar. Gabi, compartilha com nós a sua fascinação pelos Hatkars. Você por acaso já viu uma cruz assim e se perguntou por que ela é cheia de flores e tão delicada? Na Armênia elas são chamadas de Hatkar. Hat é cruz e Kar é pedra, ou seja, cruzes esculpidas em pedras desde o século IX. E sabe qual que é o mais bonito? Não existe uma cruz igual à outra. Cada uma é feita à mão como se fosse uma oração em pedra. Algumas homenageiam pessoas queridas, outras contam histórias de vilas inteiras, ou seja, cada artista monta a sua cruz de acordo com a encomenda. E o que é mais bonito pra mim é que cada cruz representa a nova árvore da vida, um símbolo de ressurreição e eternidade. Os elementos naturais nela, como folhas, ramos e frutos, conectam a fé à terra e a terra ao divino. As flores e os frutos não estão ali por acaso, eles simbolizam fertilidade, abundância e renascimento. Cada detalhe é carregado de propósito. Reparou nas pontas da cruz? Elas parecem flores desabrochando. Além da estética, também representam bênçãos divinas. Valores como humildade, paz e compaixão. Mais que um símbolo de fé, a cruz armênia é arte, memória, vida. Conheça os vinhos armênios que foram premiados no Brasil pela revista Adega. Karaci, que é um vinho tinto elaborado exclusivamente a partir da uva Areni Noir, feito da mesma forma que se faz há milênios na região. Tem notas de frutas vermelhas e negras, seguidas de florais, terrosas, de ervas e de especiarias. E o Voski, que é um vinho branco elaborado a partir de uvas Voskehat e Garamak. Gostoso de beber, tem uma acidez refrescante, textura firme e cremosa e um final cheio e persistente com toques cítricos de pêssego, peras, de frutos secos e de umami. Os 2 rótulos são produzidos pela vinícola Zorá, que utiliza variedades nativas ancestrais e métodos milenares de produção de vinho. São cultivadas em extrema altitude e em um terroir totalmente livre de filoxera. Os 2 rótulos já estão disponíveis na loja da Deguste no Shopping Ibirapuera ou online com entregas para todo o Brasil. Se permita viver a emoção de beber 6.000 anos de história em cada garrafa. Olá pessoal, Barefze, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Armênia. Aqui quem está falando é o Davi com o Rian e hoje eu vou falar para vocês sobre uma grande inovação armênia que está sendo vista lá no Matenadaran, que é o maior arquivo de manuscritos armênios do mundo. O Matenadaran é um instituto que fica em Yerevan, que guarda verdadeiros tesouros da humanidade, que foram preservados ao longo de séculos e que guarda a história, a cultura, a espiritualidade e o pensamento de toda a Armênia, desse povo milenário. Agora, imagina só você poder acessar todos esses manuscritos digitalizados em altíssima qualidade de qualquer lugar do mundo, com apenas alguns cliques. Essa é a proposta revolucionária do Instituto. Em 2026 vai ser anunciado o lançamento dessa plataforma online global que reúne em um só lugar todos os manuscritos armênios, praticamente todos existentes no planeta. O Matenadaran, que fica localizado em Yerevan, a capital da Armênia, é um dos maiores repositórios de manuscritos antigos do mundo.
Ele guarda entre 12 e 13 mil manuscritos originais, cobrindo mais de 1.600 anos de história. Mas há muitos outros lugares que contêm também manuscritos armênios. Em muitas bibliotecas, por exemplo, em Jerusalém, em Veneza, em Viena, Paris, São Petersburgo, tem vários lugares pelo mundo onde existem também outros manuscritos armênios. Estima-se que existem entre 35 e 40 mil manuscritos armênios antigos fora de Yerevan, ao redor do mundo. E reunir fisicamente todos esses documentos em Yerevan é uma tarefa praticamente impossível. E por isso, a digitalização se tornou a melhor alternativa. E até talvez a única para que pudessem todos os estudiosos terem acesso, para garantir de forma universal o acesso a esse conhecimento e esse patrimônio de valor inestimável. Essa iniciativa conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, que é uma das instituições mais importantes do mundo no fomento à cultura armênia. Eu já falei aqui no programa Conexão Armênia, depois, se você tiver interesse, assista ao programa de número 48, onde eu estive lá em Portugal, no Instituto, mostrando para vocês. Corre lá e assista. Essa nova plataforma vai ser totalmente gratuita, acessível a qualquer pessoa, desde estudiosos, amadores, até grandes arqueólogos que vão poder investigar com muito mais profundidade toda essa história presente nesse instituto. Existe hoje um departamento de novas tecnologias do Matenadaran que está disposto a garantir que qualquer pesquisador do mundo possa encontrar a informação que procura em segundos dentro de todos os manuscritos. Desde 2007, o Matenadaran já vem desenvolvendo um vasto projeto de digitalização com apoio do Estado armênio e de algumas doações de empresas e institutos privados. Foram produzidas até hoje mais de 8 mil imagens digitais de altíssima qualidade de muitos dos manuscritos que já estão lá. Por isso, o Instituto conta com um laboratório tecnológico de ponta, com scanners avançados, impressoras digitalizadoras e colabora com vários centros de pesquisa armênios, tanto na capital como nas cidades vizinhas e até mesmo na diáspora, que estão ajudando com esse movimento. Esse trabalho também é parte de uma das missões do Matenadaran, ligada à conservação e exploração científica de manuscritos, que é uma herança reconhecida mundialmente e incluída no programa Memória do Mundo, da Unesco. Com essa nova plataforma, o Matenadaran reforça o seu papel como guardiã da memória nacional armênia, transformando o modo como o mundo acessa e compreende essa civilização ancestral, que faz parte de uma lista das mais antigas civilizações do mundo. A Fundação Calouste Gulbenkian também tem sido uma parceira essencial nesse caminho. Desde 2014, já destinou mais de $20 mil ao projeto de digitalização do Matenadaran, além de décadas de apoio à edição de obras armênias e coletâneas de diversos autores clássicos armênios. Em um mundo cada vez mais digital, essa plataforma não é apenas um projeto tecnológico, mas é um ato de resistência cultural. É uma ponte entre o passado e o futuro, entre a diáspora e a Armênia, entre os manuscritos e o mundo. O lançamento, como disse, está previsto para o início de 2026. Não está muito longe. Então, se você é apaixonado por história, manuscritos ou culturas milenares, mesmo não sendo descendente de armênios, fique de olho, porque essa será uma das plataformas culturais mais importantes para o estudo e aprofundamento da história e cultura armênia. Sei que vocês, telespectadores do Conexão Armênia, gostam muito e têm muito interesse por conhecer mais sobre essa nação incrível. Então, fique ligado. Se você gostou desse vídeo, além de correr atrás lá da plataforma, deixa também o seu like aqui no canal do YouTube, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse sobre história da Armênia, sobre tecnologias inovadoras da Armênia e põe aí nos seus comentários. Você já conhecia os manuscritos armênios? O que você achou dessa iniciativa e o que você tem achado desse programa? Agora vou passar aqui para a Martinê para a gente continuar com o programa. Até mais!
Davi Surian vai trazer os updates do mundo dos esportes para nós. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês as principais notícias da pauta do esporte na Armênia, no que envolvem nesses dias e também, claro, nos próximos dias. O primeiro assunto que eu trago aqui é do mundo do MMA. E não é aquela coisa de UFC, não, aquela coisa que a gente está acostumado a saber. É de um evento que vai acontecer na Bielorrússia. Vou até pegar o nome para vocês, que é bem diferente. É o City Fight Nights, vai ser a edição de número 127. E a luta principal envolve um atleta armênio, é o Eduard Vartanian. Ele que vai lutar contra um atleta russo, né? Contra o Marif Piraev. É um duelo que está sendo bem esperado, categoria peso leve, ali por cerca de 70 quilos. Então essa luta vai ser sensacional para acompanhar esse evento e vale, claro, o evento principal, como eles gostam de falar, o Main Event. A edição então acontece no próximo dia 16 de agosto, fica ligadinho no sábado 16 de agosto que vai acontecer esse confronto. Болельщики станут моими. Ainda falando do mundo de MMA, agora sim entrando no UFC. Ilia Topuria, apesar de sair nas redes sociais falando que jamais daria uma oportunidade para o Arman Tsarukyan, isso não caiu bem no mundo do MMA. Embora o Topuria tenha um cartel aí com 16 vitórias e nenhuma derrota, o pessoal tá chamando ele de arregão por estar fugindo do número 1 do ranking, o lutador armênio, o Arman Tsarukyan. O Arman fez um vídeo nas redes sociais, pegou um pato, tava provocando e falou que vai atrás desse cinturão o máximo que ele puder e comentou que se não tiver oportunidade direta agora, ele passa por mais um adversário, mas quer buscar o Ilia Topuria. Recentemente, também nessa entrevista, o Tsarukyan comentou que ele acha que tem 70% de chance de lutar por esse cinturão. Então a gente fica aí para saber nas cenas dos próximos capítulos. Agora falando de futebol, a seleção armênia vive um imbróglio aí nas últimas semanas. O técnico holandês John van Schip estaria de saída, segundo um setorista da Armênia. O holandês, que já teve passagens por Ajax e está no comando da seleção, poderia então estar deixando o comando da equipe antes mesmo da próxima qualificatória, que acontece no mês que vem, e a Armênia inclusive enfrenta a seleção de Cristiano Ronaldo, a Armênia que enfrenta a seleção portuguesa para a disputa depois das eliminatórias da Copa do Mundo, posteriormente a Copa que acontece no ano que vem. Para não deixar de destacar, o Belgrano classificou na última semana para as quartas de final da Copa da Argentina. E no que isso envolve a Armênia? Um dos gols do Belgrano foi do atleta Lucas Zelarayan, jogador da seleção. Então, fica os méritos aí para ele. A vitória por 2-0 do Belgrano em cima do Independente, com um golzinho do Lucas Zelarayan. Ele fez o segundo gol na reta final para fechar o caixão ali contra o Independente. Independente que é uma equipe grande, 7 Libertadores da América contra o modesto Belgrano. Time brigador, mas ainda assim modesto. E para não deixar de destacar, como não teremos um Conexão Armênia até antes da minha luta, eu já deixo aqui que vocês acompanhem também as redes sociais do Conexão Armênia, porque eu estarei lutando também representando a Armênia, assim como estive no mês passado e agora na etapa aqui de Catanduva, onde eu moro, no interior de São Paulo. Lutarei na cidade vizinha, em Catanduva, representando a bandeira do Brasil e também a bandeira da Armênia. No último campeonato que disputei, ganhei uma medalha de ouro na categoria sem kimono e uma medalha de prata na categoria meio pesado. Dessa vez, lutarei na categoria meio pesado,
também até 88,3, mas vou lutar agora um novo desafio na categoria absoluto, que é sem limite de peso. Então terá esse esqueminha um pouco diferente. Não irei competir na categoria sem kimono, onde fui campeão. Irei para absoluto e para o peso. Então acompanhe as redes sociais do Conexão Armênia para ficar informado de tudo o que acontece na Armênia, não só do esporte. E fica aqui meu espaço. Forte abraço, pessoal. Segue daí. Infelizmente, mais um programa chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer as maravilhas da Armênia aqui no Brasil e também em Portugal. Eu vou ter que aprender um português de Portugal agora. Mas, vejam só, para a gente finalizar esse programa, eu vou convidar vocês para um Genaz, um drink, no pôr do sol do Cascade, vem do Monte Ararat. E deixo vocês com as imagens das visitas de Charles Aznavour à Armênia, uma homenagem que ele fez para a mãe dele. E se você não assistiu o filme Monsieur Aznavour ainda, corre, não perca, porque ele está em cartaz nos grandes cinemas do Brasil e vale muito a pena. Então, até daqui 15 dias, deixo vocês com o meu Kisher Paris. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria, Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à